paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma ministração da Escola Dominical. Quero saudá-los na paz do Senhor Jesus, também saudá-los em nome da liderança da nossa igreja, o nosso pastor Júnior e o superintendente da Escola Dominical, irmão Oziel, e eu que falo com vocês. Vamos orar, iniciar com uma oração, nos elevar ao Senhor nesse momento. Senhor, amado Pai, querido Deus, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui em Tua doce e gloriosa presença, para Te glorificar, para Te bendizer, para Te agradecer, Senhor, por essa jornada que nós passamos, ó Deus, de aulas da escola dominical. Estamos chegando à penúltima aula. Que o Senhor possa nos abençoar, nos orientar, que o Senhor possa, ó Deus, receber, ó Pai, a nossa gratidão, a nossa adoração, que o Senhor possa nos iluminar e trazer entendimento, ó Pai querido. Eu te peço também que o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa que está assistindo essa ministração. Fica conosco, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Nós estamos prestes a finalizar, né? Estamos na penúltima aula, e o tema geral da revista das lições bíblicas da CPAD é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É uma exposição à carta aos Efésios, né? A carta de Paulo aos Efésios. E a lição de hoje é de número 12, que tem como título a conduta do crente em relação à família. O texto áureo encontra-se em Efésios, no capítulo 5, versículo 31, que diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Verdade prática nos ensina que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 5, versículo 21 ao 33, e capítulo 6, versículos 1 a 4. Efésios, no capítulo 5, versículo 21, diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. 30. Porque somos membros do seu corpo. 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. 32. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios, no capítulo 6, versículo 1, diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Verso 3. E vivas muito tempo sobre a terra. Verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Como eu falei, a lição de hoje tem como título a conduta do crente em relação à família. O objetivo geral que pretendemos alcançar nessa lição de hoje é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família. Os objetivos específicos, mais uma vez, são 3.
O primeiro fala sobre refletir, ou que pretendemos alcançar, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. O segundo objetivo que pretendemos também alcançar é demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. E o terceiro objetivo, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Por favor, vá para a sua revista, na introdução, diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, conforme nos revela Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Para iniciarmos, nós vamos falar da relação marido e mulher, descrita em Efésios, mas também nós iremos falar da relação pai e filho. E para começarmos, eu gostaria de frisar que há um padrão, existe um padrão divino de casamento. Hoje nós temos várias formas de relacionamentos. Por exemplo, pessoas que vivem juntas, mas não são casadas, né? Que vivem uma união estável, que o Estado reconhece como união estável. Existem pessoas que são divorciadas e casaram novamente. Existem pessoas que são divorciadas, mas permanecem sem nenhum companheiro. Existem pessoas que começaram uma relação, mas não se casaram, não tem nenhum tipo de compromisso oficial, né? Apenas uma relação física. Tem outros padrões de pessoas que ficaram viúvas e casaram novamente, ou ficaram viúvas e nunca mais casaram. Então existem várias faces e situações diferentes de pessoas no relacionamento familiar. Mas existe o padrão divino de casamento. O padrão divino de casamento, ele tem esses três quesitos principais. Ele é monogâmico, ou seja, é um só cônjuge. O padrão divino não é poligâmico, vários cônjuges, mas apenas um. Armando, mas e o povo do Antigo Testamento, porque Deus permitiu? Isso é uma outra conversa, mas o padrão divino deixa o homem, seu pai e sua mãe, e apega-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, é monogâmico. Heterossexual, sexos opostos, macho e fêmea, homem e mulher. Nós não consideramos como padrão divino de casamento homem, ou mulher com mulher, ou qualquer sugêneres, né? Ou gênero que hoje possa ser considerado. Mas nós consideramos o padrão divino daquilo que nós lemos na Bíblia: deixará o homem seu pai e apegar-se à sua mulher, seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher. Então, sexos opostos e indissolúveis, só a morte separa. Armando, e os divorciados não estão dentro do padrão divino de casamento. Talvez você pergunte: Armando, eu não estou dentro do padrão divino de casamento. Eu já me divorciei, já não cumpri o requisito, o pré-requisito da indissolubilidade, né? Eu vou para o inferno? Não, você não vai para o inferno, você apenas não está no padrão divino de casamento. Armando, eu me divorciei e fiquei solteiro, estou no padrão divino? Não, você apenas não está no padrão. Você vai para o inferno? Não, você não está no padrão divino de casamento, do casamento, o padrão de Deus. Deus estabeleceu um padrão. Esse padrão, Ele sabe o que é o melhor para nós, quais são as melhores escolhas, os melhores caminhos. Claro, diante da complexidade humana, diante da maldade humana, diante da aversão do homem a Deus, diante do afastamento da humanidade do Senhor, diante do endurecimento do coração do homem, o homem
fugiu ou saiu do padrão divino do casamento, mas ainda existe um padrão divino, ele ainda é válido para os dias de hoje, e nós iremos pregar sobre ele, iremos ensiná-lo, porque é o que a Bíblia nos ensina, nos orienta e é a meta que devemos alcançar. Se você não está dentro desse padrão, mas se divorciou, ou se você está numa relação que não é uma relação casada, você não está vivendo uma vida de fato casada, mas é uma relação extraconjugal, o Senhor te convida a você confessar os seus pecados, se arrepender e procurar se adequar ao padrão do Senhor. Se você já se divorciou e é casada com uma outra pessoa, meu conselho, minha orientação para você é, junto com o seu novo cônjuge, confesse o seu pecado, diga: Senhor, eu comecei uma relação nova, essa relação diante do Senhor é considerada como um adultério, eu confesso, me arrependo, peço o teu perdão, peço que o Senhor me lave com teu sangue. Pronto, você fazendo isso, confessando com o seu cônjuge, Deus com certeza vai lhe perdoar, com certeza vai abençoar o seu casamento. Não tenha medo de confessar, não tenha medo de abrir o seu coração para o Senhor, de pedir perdão e Ele santificar a sua relação na qual você está vivendo hoje e buscar vivê-la na indissolubilidade, até que a morte os separe. Todos os problemas e dificuldades, procure resolver com o seu cônjuge. Porque se Deus nos deu um padrão, Ele sabe o que é melhor para nós. Deus nunca vai nos dar algo inalcançável. Deus nunca vai nos dar algo que é ruim para nós. Deus sempre vai dar algo para nós que é possível alcançar e que é abençoador para a nossa vida. Tá certo? Então eu gostaria de começar falando sobre esse padrão e dizer que, independente se você está dentro desse padrão ou não, Deus lhe ama, Deus ainda está com você, Deus não lhe abandonou, você não é um pária da igreja, pelo contrário, você é um ser humano importante, abençoado de Deus, você é um servo de Deus, uma serva de Deus, apenas pode não estar no padrão divino de casamento. Se não estiver, busque, procure se ajustar e se adequar. Peça a Deus orientação, peça orientação ao seu pastor, à sua liderança, para saber como você pode se adequar ao padrão divino de casamento, que eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar. E se você cometeu algum deslize, algum erro no passado, o sangue de Jesus Cristo lhe purifica de todo o pecado. Entendido? Então vamos para o ponto 1 da revista. Diz assim: a conduta do crente como marido. No capítulo 5 de Efésios, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia, essa figura de linguagem referente ao marido. O item 1, o papel do marido como líder da família. Então é o papel primeiro nosso de marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher, conforme nos revela 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, capítulo 5 de Efésios, versículo 23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo, conforme João capítulo 13,
versículos 34 e 35. Então, Deus nos ensina e nos revela que Ele é o cabeça de Cristo, o líder de Cristo. Cristo é o líder, o cabeça da igreja, ou melhor, do homem, em 1 Coríntios 11:3, e o homem é o cabeça da mulher. Mas ele também ensina que a nossa liderança deve visar e ter como alvo o bem-estar da família. A minha liderança não é eu quem mando na casa, eu quem dito as regras, eu quem faço e desfaço, eu que ordeno, eu que comando, eu que impero. Não é isso. A minha liderança tem como objetivo a harmonia, o bem-estar, o crescimento, a felicidade, a paz do lar. Ela tem que ter como base o amor, o cuidado. A minha liderança visa cuidar dos meus familiares, do meu cônjuge, da minha esposa, dos filhos, da minha filha. Se a sua liderança está baseada em autoritarismo, em gritar mais alto, em comandar, em ser um machão, em massacrar, sua liderança está falhando. Você não está sendo um líder conforme as Escrituras ensinam. Mas, se a sua liderança tem como meta, como alvo, o bem-estar do seu cônjuge, o bem-estar de sua esposa, o bem-estar dos seus filhos, você está cumprindo o ensino, o objetivo, a visão que Deus nos dá na sua palavra sobre a liderança do homem no lar. Aqui é interessante que ele cita o movimento feminista, e eu entendo que o movimento feminista, ele surgiu como uma resposta ao machismo que imperou durante a cultura humana desde tempos antigos, em que o macho se considerava superior, em que o homem massacrava, humilhava e humilhou quantas vezes a mulher. Por exemplo, a mulher não tinha direito a voto até o século passado. As mulheres não tinham voz na sociedade. Se elas estavam sob o jugo de um homem opressor, elas não tinham como se defender disso. E eu entendo porque surgiu o movimento feminista. Eu não concordo com o movimento feminista, assim como eu não concordo com o machismo. Mas infelizmente o feminismo surgiu, e eu considero o feminismo como a outra face do machismo. É a mesma moeda, é uma mesma moeda com duas faces. O movimento feminista, ele veio, e aqui ele chama de um movimento falacioso, mas eu não considero totalmente falacioso. Por quê? Porque, infelizmente, muitos homens massacraram muitas mulheres durante a história. Isso é um fato, não dá para esconder isso, não dá para achar que isso não aconteceu. Sim, infelizmente, aconteceu. Agora, nós precisamos, não de um discurso feminista ou machista, precisamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e devemos estar balizados, ajustados, conformados ao ensino da palavra de Deus. E o ensino da palavra de Deus, ela diz que nós homens somos o líder, e a nossa liderança tem que visar o bem-estar dos nossos familiares. Se a minha esposa estiver sofrendo, se estiver chorando, se estiver reclamando de algo, eu tenho que me analisar e saber se eu sou a causa desse sofrimento, e tentar ajudá-la, tentar minimizar sua dor, tentar trazer uma solução para esse problema, e não ser o causador dela. Porque se eu não fizer isso, eu estou falhando no meu papel de líder como marido.
Item 2, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Efésios 5, 25. Isso implica a prática de sacrifício, como diz a Escritura. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Olha aí Romanos 5, verso 8, vamos ler esse texto. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, nós não merecíamos o amor dele. Foi antes de merecermos qualquer coisa. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Aí Deus está nos dando um padrão de liderança. A forma que eu devo lidar com a minha esposa, que é cheia de defeitos, assim como eu também sou cheio de defeitos. Mas o meu amor não deve se basear no que ela faz por mim. Deve se basear na pessoa que ela é, no ser humano que ela é, a imagem de Deus. E que eu devo amá-la com todos os defeitos e qualidades dela. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. João 15, versos 12 e 13. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Armando, essa mulher não me ama, então a ame. Armando, mas não me respeita, continue amando. Porque o seu amor um dia vai conquistá-la, um dia vai constrangê-la. E se não fizer isso, o Senhor vai lhe recompensar, o Senhor vai lhe ajudar, o Senhor vai ter uma conversa com ela. Mas ame, mesmo que lhe decepcione, porque eu antes mesmo de servir o Senhor, o decepcionei. Ainda quando eu era pecador, Ele me amou. Ainda quando eu era rebelde, ainda quando eu estava morto dos meus delitos e pecados, Ele me amou. O seu amor me atraiu, o seu amor me chamou, o seu amor me conquistou. Então o nosso amor irá conquistar o coração da nossa esposa, do nosso cônjuge. Terceiro, o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, verso 29 do capítulo 5 de Efésios, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Nós devemos dar honra, respeito, cuidado com o ciúme, cuidado com a desconfiança. Nós maridos devemos ser aqueles que promovem a nossa esposa. Se ela quer fazer uma faculdade, que ela faça. Se ela quiser trabalhar, que ela trabalhe. Se ela quiser desenvolver os talentos dela, que ela desenvolva. Mas nós devemos ser aqueles que impulsionam, não aqueles que prendem. Nós devemos estar ao lado dela, elas devem estar ao nosso lado, juntos, trabalhando em harmonia, cada um exercendo o seu papel, claro, papéis diferentes. A mulher não foi estruturada para liderar a família. Quando Adão peca, Adão e Eva pecam, quem primeiro come da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é Adão, é Eva. Eva oferece depois para o homem, mas quando Deus chama para conversa, chama para responsabilidade, chama para responder e assumir as consequências do erro, Deus não chama Eva, Deus chama Adão, porque ele era o responsável, ele era o líder, ele era que era para ter se imposto, ele era para ter defendido a esposa, e assim ele não fez. E covardemente, como às vezes nós maridos fazemos,
a culpa é dela, essa mulher que tu me deu, o problema foi ela. Covardemente às vezes fazemos isso. Que a gente, em nome de Jesus, possamos ser corajosos e digamos: Senhor, traz a responsabilidade a mim, estou aqui, eu errei, eu falhei, foi culpa minha, eu não liderei como devia, me ajuda, me orienta, me reencaminha. É nossa responsabilidade amar essa mulher, promovê-la. Se ela tem algum trabalho na igreja, a gente precisa também abençoá-la, ajudá-la, orientá-la, promovê-la, para que ela faça e produza mais para o reino de Deus. Não ser alguém que atrapalha, que critica, que só vê defeito, mas alguém também que acredita, que impulsiona. Segundo ponto, a conduta do crente como esposa. A conduta da crente como esposa. Agora nós vamos ver o lado da mulher, o papel da mulher. De acordo com a analogia, com a figura de linguagem usada por Paulo aqui em Efésios, no capítulo 5, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. E tem o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Efésios capítulo 5, verso 21. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Das esposas aos seus maridos, capítulo 5 de Efésios, verso 22. Dos filhos aos seus pais, capítulo 6, versículo 1. Dos servos aos seus senhores, capítulo 6, versículo 5. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo, capítulo 5, verso 24. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e sua amada igreja. E aqui, alguns homens que reclamam que suas mulheres podem ser ou possam não ser submissas. Eu considero que uma mulher que se sente amada, respeitada, honrada, bem tratada pelo seu marido, ela não tem dificuldade de sujeitar-se. Dificilmente. Muito dificilmente. Se uma mulher tem consciência que o homem que ela tem em casa, com quem ela casou, a honra, a respeita, a trata com dignidade, ela não vai ter dificuldade em se sujeitar. Possa até se ter um caso ou outro, mas é mais difícil. Agora, se eu como marido honro, respeito, trato bem essa mulher, promovo-a, e ela não se submete, eu tenho que colocá-la diante do Senhor. Senhor, está aqui. A minha parte estou fazendo, continuarei amando essa mulher. Mas está na tua vontade fazer o que o Senhor quiser com ela. Ela é tua serva, então ensina também. E a submissão que Deus exige de vocês, mulheres, não é uma sujeição irracional. Tudo que o homem mandar, eu faço. Não é assim. Vou dar um exemplo só para você entender. Se o seu esposo, seja ele crente ou não, um crente dificilmente não vai dizer isso, mas no exemplo que eu vou citar. Mas, se fizer, eu não quero que você vá mais para aquela igreja. Seu marido der essa ordem. Meu conselho para você, se submeta. Agora, se o seu marido disser, não sirva mais a Deus, esse aí você não pode obedecer não, porque acima do seu marido está a autoridade divina, e você pode adorá-lo, você deve adorá-lo, servi-lo e buscá-lo. Se o seu esposo lhe limitou de não ir a frequentar determinado lugar, você pode questionar, perguntar por que não, ele vai trazer os argumentos. Se você não concordar, diz não concordo, mas vou lhe obedecer, obedeça. Porém, coloque esse homem diante de Deus.
Coloque ele diante de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai intervir em seu favor. Mas não desobedeça. Não desobedeça a ordem do seu marido. Não desobedeça a ordem do seu cônjuge, do seu esposo. Porque ele é o seu líder. Questione, você pode questionar. Você pode perguntar. Mas se ele lhe orientou, se ele lhe disse, não faça isso, não vá por aqui, e você quer muito, se Deus quiser que você faça, Deus vai tirar toda a ordem, vai mudar a vontade desse homem, vai tocar no coração desse homem, vai fazer qualquer coisa, mas às vezes essas coisas acontecem porque Deus está provando o nosso coração. Deus está provando o seu coração. Meu conselho para você é: obedeça. Obedeça. Deus tem o melhor para você. Ele tem cuidado de você. Agora, se ele lhe impôs uma ordem do tipo, adore outro Deus, se ele não é crente, é de uma outra religião, vá adorar junto comigo o meu Deus, aí esse você não pode obedecer, porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e somente a Ele nós devemos a nossa dedicação. Você tem que raciocinar. Nossa sujeição é racional. Pense. Se você tiver alguma dúvida, converse com a sua líder. Meu marido pediu para eu fazer essa determinada coisa. O que é que você acha? Não tenho ainda um entendimento. Eu tenho ainda dúvidas com relação se devo ou não obedecer, se é correto ou não obedecer. Peça esclarecimento. Mas, em alguns aspectos, obedeça, como esse exemplo que eu lhe citei. Item 2, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. E isso aqui não reflete a visão de Deus, porque os judeus tinham essa postura em relação à mulher, era a visão que Deus deu a eles. De forma alguma, eles eram assim por causa da dureza do coração deles, da maldade do coração deles. Deus nunca inferiorizou a mulher em relação ao homem. A mulher nunca foi inferior ao homem, na Bíblia não. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, macho e fêmea os criou, a imagem de Deus os criou, os dois foram criados à imagem de Deus. Os dois foram criados por Deus. O Evangelho, a boa notícia de Cristo, nela as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Olha Gálatas capítulo 3, veja comigo, Gálatas capítulo 3, verso 28. Desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos são um em Cristo Jesus. Olha o que a palavra de Deus está trazendo para nós, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há diferença de posição, de dignidade, de valor. Os dois são igualmente valorizados, dignificados no Evangelho de Jesus Cristo. Os dois, homem e mulher, têm o mesmo valor. Essa crítica que fazem à Bíblia, dizendo que a Bíblia é machista, a visão bíblica é machista, a mulher tem que se sujeitar ao homem, por isso isso é machismo, isso não reflete a visão da palavra de Deus. Isso é errado, essa percepção é errada. Na verdade, diante daquilo que nós vemos no Evangelho, homens e mulheres são igualmente dignificados e importantes. Ao conversar com uma mulher samaritana,
O Senhor Jesus Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Isso está em João capítulo 4, versos 9 e 10. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Gálatas 5,13. Por que então, Armando, nós vemos a mulher sendo inferiorizada? Por causa da cultura humana. O fato do ser humano se afastar de Deus levou os homens a acharem e a pensarem que eram superiores à mulher. De forma alguma. Essa não é a visão bíblica. Deus não concorda, não dialoga com esse tipo de ideia. Jesus, ele valorizou a todo momento a mulher no seu ministério, aquelas mulheres que o acompanhavam, a mulher samaritana, a conversa que ele teve com ela, as mulheres que viram Jesus ressurreto primeiramente, não foram os discípulos, não foram nenhum homem, foram as mulheres que deram testemunho, que testemunharam da ressurreição de Jesus. O item 3, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, não egoísta, ou seja, o marido tem que sempre amar a mulher, pensando no bem-estar dela, não no seu. Essa mulher não me ama, então eu não vou amá-la. Essa mulher não me trata bem, então eu não vou tratá-la. O que é que eu ganho com isso? Não, isso não é amor altruísta, isso é um egoísmo. Não dá nem para dizer que é amor egoísta, porque isso não é amor. Amor não dialoga, não conversa com o egoísmo, com o egocentrismo. Para mim, eu quero me satisfazer, eu quero ser feliz. Não, o amor, ele é altruísta, ele quer fazer feliz, ele quer abençoar, ele quer doar, ele quer ajudar, ele quer honrar, mesmo que não receba de volta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O marido quer uma mulher submissa, ame-a. Quer uma mulher que ele ame, que corresponda a você, ame-a. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido, denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como postura nem desautoriza a autoridade de seu marido. E aqui eu quero falar para as mulheres que querem se impor ao seu marido: não faça isso, não é o seu papel. Você pode e deve participar. Minha esposa participa de todas as decisões. Muitas coisas que eu preciso decidir, eu levo para ela me auxiliar, porque às vezes eu não estou vendo bem como deveria. Ela amplia a minha visão, a minha percepção, como devemos agir, como devemos proceder. E graças a Deus, Deus me deu uma esposa submissa, uma esposa que entende que a minha liderança é para amá-la e promovê-la. Mas tem mulheres que não conseguem respeitar. Deus deu para ela uma capacidade de liderar, e ela acha que essa liderança tem que funcionar na família. Tem não. Se Deus lhe deu um espírito de liderança, a capacidade de liderar é para você liderar conforme a Bíblia nos ensina. A mulher mais idosa ensina as mais novas como proceder no lar, como serem crentes fiéis. É a mais velha ensinando a mais nova, a mais experiente ensinando a mais inexperiente, não mandando no seu lar. Se Deus lhe deu um espírito de liderança, é para você atuar na sua área, seja no trabalho, seja
no ministério, mas não no seu lar. Deus não lhe deu essa função. Respeite o seu marido, dê honra a ele, não desautorize, não passe por cima da ordem dele, não faça negócios sem ele saber e autorizar. Não tome atitudes escondidas, não faça isso, não destrua o seu casamento, não destrua a sua família. Se não saiu como você queria, quem sabe Deus está lhe dando um livramento, Deus está lhe ajudando, Deus está lhe socorrendo. Terceiro e último ponto, a conduta do crente como filho. Item 1, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina, no ensino e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre mal e bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, em Provérbios 22:6, ele vai citar aqui: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, não se desviará dele. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Seja justo com seu filho, equilibrado, nem de mais nem de menos, na medida certa. Faça isso com seus filhos. E outra coisa, ensine, papai e mamãe, ajude o seu marido, ensine o seu filho, a sua filha, a buscar a Deus, vendo o seu exemplo, orando junto, lendo a palavra junto, ensinando a todo momento. Quando a gente olha para Deuteronômio, capítulo 6, Deus está dizendo para o povo de Israel: ensina no caminho, ensina assentado, ensina no momento de deitar para dormir, ensina ao acordar, quando se levantar, mas ensina a palavra de Deus a essa criança, ensina ela a desenvolver um relacionamento com Deus, porque a partir de você é o principal canal de Deus para ensinar essa criança a honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Não é o teu pastor, não é a escola dominical, não são as professoras da escola dominical, não é a escola secular, é você, sou eu. O principal instrumento que Deus usa para que os nossos filhos aprendam a andar nos caminhos dele, a serem bons cidadãos, a obedecerem às autoridades, a respeitarem os mais velhos, somos eu e você. Não terceirize, ou seja, não deixe que outros sejam aqueles que vão ensinar o teu filho, educar o teu filho. A conduta requerida dos filhos é o item 2. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, verso 2. Assim os filhos devem obedecer e honrar a seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, mas a honra é um dever para toda a vida. Obediência dos filhos enquanto viver sob a tutela dos pais, porém honrar é por toda a vida. Devemos honrar. Eu não vivo mais sob a tutela dos meus pais, mas eu os respeito. Onde eles estiverem, eu peço a bênção, eu obedeço quando eles me passam um conselho, eu procuro honrá-los, respeitá-los, falar de forma a honrá-los, não falar mal deles, não desonrá-los diante de outros, mas honrá-los.
E se você vive sob a tutela dos seus pais, respeite e obedeça. Chegue no horário que ele determinou. Faça o que ele pediu. Faça as tarefas que eles lhe pediram. Porque Deus tem grandes bênçãos disponíveis a você que obedece os seus pais. Terceiro e último ponto, item, melhor dizendo, o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam também implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Para concluirmos, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido, aos pais o dever de educar seus filhos, de obedecer e honrar os filhos, aos pais o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras, e aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Meus irmãos, eu quero aqui finalizar a nossa fala, agradecer a sua paciência, que possamos, cada um no nosso papel, na função que Deus nos colocou, exercermos o nosso papel. Nenhum é menos digno, de menor valor do que o outro. Todos são importantes. Cada um funcionando, trabalhando no seu papel, essa família vai somente prosperar, vai ser abençoada cada vez mais. Minha oração é que Deus lhe abençoe, que Deus possa lhe ajudar a corrigir o que for preciso na sua relação familiar, para que a sua família glorifique o nome de Deus também. Eu oro para você, que se você enxergou algo que você está falhando, que você não está fazendo, que você está deixando a desejar, como marido, como esposa, como pai, como filho, que você possa corrigir, possa confessar, se arrepender, possa mudar de atitude e possa ser uma bênção e abençoador para a sua família e para a sociedade. Vamos orar, pedir a Deus que Deus possa nos ajudar nesses dias, em nome de Jesus. Pai, eu quero mais uma vez te agradecer, Senhor, pela ministração da Tua Palavra, que o Senhor possa, meu Deus, nesse momento, estar com essa família reunida, ó Pai querido, que está aprendendo da Tua Palavra, que está aprendendo, ó Deus, sobre essa ministração que nós estamos aqui, ó Deus, recebendo do Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, dar um espírito de liderança, de amor a este marido, ó Pai, a esse homem que o Senhor confiou este papel, a esta mulher, de submeter a essa liderança, de ser uma apoiadora, uma ajudadora, ó Deus amado, uma mulher sábia que edifica a sua casa. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, esses pais, para ensinar esses filhos a andarem no Teu caminho, com o exemplo deles, com o exemplo da vida deles. Também eu oro, Senhor, pelos filhos, para que eles possam aprender a obediência do Senhor, a obedecer e honrar os seus pais. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a agir assim também. Que o Senhor esteja conosco nesses dias, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor console o abatido, anime os fracos, ó Deus amado, dê força a essas pessoas, ó Pai, que estão passando por dificuldades, que o Senhor possa curar os enfermos, que o Senhor possa, ó Pai, trazer, ó, que está precisando de uma ajuda Tua, Senhor, que o Senhor possa trazer a provisão, pois te pedimos em nome de Jesus, amém. Que o Senhor lhe abençoe e até o nosso próximo encontro.